Caros amigos do Bem-Aja, bom dia antes de mais e saudações a todos, independentemente do fuso horário. Uma pequena resenha de coisas, de factos que estiveram a acontecer em particular, sempre no nosso foco, a nossa casa comum África, em particular Angola, os Palopes. Mas também temos outras observações a fazer em países francófonos e para além fronteiras de África. Iniciando com Angola, ontem, dia 10, toda Angola esteve focada principalmente a comentar, melhor dizer, a classe jornalística e principalmente o setor da política, a comentar sobre a inauguração do novo edifício do MPLA. E também falou-se um pouquinho na entrevista coletiva que o presidente faz ali no momento da inauguração, depois de visitar o edifício, responde a algumas questões, não é? Sobre a política interna do partido. São temas na agenda do dia, ontem foi, hoje ainda é, e acreditamos que até o fim de semana vamos continuar a falar, porque o ato central das comemorações do 79º aniversário do partido MPLA será, celebrado no dia 13, que é este sábado. Bom, estaremos todos nós atentos, estamos a aguardar o pronunciamento do presidente do MPLA, o que ele vai comunicar aos seus militantes, aos militantes do seu partido, aos seus correligionários do partido e à nação e ao mundo, porque é um partido político que governa o país. De lembrar que João Lourenço atualmente é o presidente da União Africana. Todos esses eventos que aconteceram durante este ano, muitos holofotes estão virados em Angola. Devemos dizer que novembro, por exemplo, foi um mês muito, em termos de venda de imagem de Angola. O MPLA vendeu a imagem de Angola ao nível internacional. Isto é de reconhecer, não existe nada de negativo aí. Mas o que nós sempre estamos atentos a perguntar, enquanto observadores do jornalismo, é todos esses compromissos, esses eventos, substancialmente, qual é o retorno que dá ao cidadão nacional? Isto vamos ver ao longo do tempo. Este edifício imponente foi inaugurado, há muitas questões que ficam em baila e nós iremos procurar trazer algumas respostas no sábado. Não te esqueça, não perca, às 19 horas de Angola estaremos aqui para falarmos de forma aprofundada com um grupo de analistas um pouco mais alargado. O presidente exprimiu-se também, o presidente do MPLA exprimiu-se também sobre as múltiplas candidaturas, que deu uma resposta muito trivelada, não é? Esquiva, não foi direto à pergunta, deu muitas cambalhotas, em vez de responder cabalmente sobre o regulamento e os critérios dos estatutos, tocou na Constituição, e a Constituição fala das candidaturas a presidente da República, portanto, o regulamento da Constituição para os candidatos, não é? Que cada partido deve ter, mas a questão era as múltiplas candidaturas dentro do partido. Então tem muita batata quente aqui a ferver. Não te esqueça, sábado à noite iremos aprofundar este assunto. Os outros estão a falar, tudo bem, mas o Bem-Aja tem a sua ótica, tem a sua forma de analisar os aspectos e gostaríamos que tu estivesses cá conosco. Outro elemento importante é esta saga que começa agora de Higino Carneiro. O Higino Carneiro está
a responder, por exemplo, a acusação do crime de peculato usou fundos públicos para fins não públicos, em que houve a aquisição de automóveis que foram não usados na organização do Estado, melhor dizer, na instituição do Estado, que é o governo provincial de Luanda, mas os meios adquiridos foram entregues a vários militantes do partido e altos dirigentes do partido MPLA. E também, neste mesmo caso, tem o problema da dívida, não é? Com a empresa que forneceu os carros. Aqui existe uma correlação que eu gostaria de lembrar a todos. Por exemplo, por que Gino Carneiro, que é um caso do consulado de José Eduardo dos Santos, está a ser perseguido judicialmente? A PGR está ali a apertar o Gino Carneiro. Enquanto que existe um outro dossiê, sempre de automóveis, do qual não é um governo provincial, mas a instituição mais alta do país, a Presidência da República, não é? Tinha requisitado a aquisição de 100 viaturas de marca GMC e destas 100 viaturas só foram entregues 27. Onde é que andam as 73 viaturas adquiridas na altura? E por outra, a representante legal que foi primeiramente requisitada foi colocada de parte de uma forma surpreendente, na última da hora, subentrando uma empresa que foi criada a pressas, uma empresa que não tem experiência de mercado, uma empresa que não tinha para demonstrar a sua competência em termos de lisura, porque é a Presidência da República que está a comprar. A Presidência da República não pode comprar bens públicos a uma empresa fantasma, a uma empresa que surge do nada, a uma empresa que não tem uma reputação no mercado, porque é a Presidência da República. Aquilo é a instituição do Estado, é a instituição de todo o país, é a instituição de maior prestígio. Como é possível que a Presidência da República faz o contrato de compra de carro com uma empresa que não tinha competências, não tinha idoneidade para fazer este negócio, enquanto que havia esta outra empresa que iria fazer este negócio? Portanto, vamos entrar nos detalhes deste assunto na próxima semana. Também quero pedir, não perca, nós já avançamos, entrevistamos o Edson Galeano, que é, digamos, a pessoa interessada da empresa representante legal da marca GMC em Angola, da qual viu-se descartada na compra da aquisição desses automóveis. E Gino Carneiro hoje está em contas com a Justiça. O porquê que os responsáveis na altura da Presidência da República que foram, digamos, foram indicados para conduzir a aquisição destes automóveis, e conhece-se quem são. Próxima semana nós vamos fazer aqui os nomes para quem não conhece. Iremos fazer os nomes, temos documentos para mostrar, estou ainda a fazer outras buscas, outras pesquisas para trazermos elementos concretos. Onde é que andam os 73 carros? Que fim deu-se aqueles 73 carros? Já lá se foram quantos anos? E isto está no consulado do presidente João Lourenço. É no consulado do presidente João Lourenço. Por que este caso a PGR nunca apertou? Nunca apertou. E nós vamos trazer os números, quanto é que cada automóvel custava, e em 73 carros, qual é o volume dos dinheiros que não têm paradeiro.
27 carros foram entregues. 73 carros, onde é que eles estão? Bom, estes são alguns dos assuntos. Passando por África, temos o caso de Benin, que até agora é um caso também muito espetacular, porque houve um grupo de militares que perpetraram a tentativa de um golpe de Estado, que todos nós não estamos de acordo em que um grupo deve chegar no poder através de golpe de Estado, mas deixemos os assuntos internos de Benin falarem por si. O porquê que estes militares de facto queriam dar este golpe de Estado, era necessário, não era necessário, mas o problema que está aqui é que existe uma guerra de informação. Quem está agora a conduzir a informação sobre estes assuntos é principalmente a imprensa francesa, que continuam a trazer informações não verificadas e, no terreno, continuam a produzir episódios que não condizem com a real situação no terreno. É verdade que o tenente-coronel Tigre desapareceu, mas encontra-se num dos países limítrofes. Por detrás desta tentativa de golpe, o que é que existe? Os beninenses têm razão, eles querem paz, preferem a paz, não querem guerra. Mas o país tem problemas no norte. E domingo houve muitos cidadãos que morreram e a televisão pública beninense escondeu a informação. As cadeias principais da França esconderam a informação. Por quê? Porque subentraram militares franceses que alvejaram cidadãos beninenses, subentraram militares nigerianos que alvejaram cidadãos beninenses e, entre outros, que já se criou uma coalição militar através da CEDEAO, mas para cobrir interesses de quem? Para cobrir novamente interesses da França. A França é um país europeu, por que que imediatamente entrou em jogo? Se existem aí as outras forças da organização CEDEAO que podiam talvez intervir para garantir a inviolabilidade do território e ajudar na manutenção da tranquilidade e ordem pública dentro do Benin. Agora, já se começa a compreender a estratégia. O problema é que quer-se chegar para provocar novamente uma explosão de conflitos exasperados na zona AES, dos países AES, Burkina Faso, Níger, Mali. Em Mali, as coisas cada vez mais estão agitadas. No território burkinabé, aterrou um avião nigeriano com 7 elementos a bordo e do qual se dizia que o avião teve uma avaria técnica, mas na verdade teve algum problema e tinham que fazer uma aterragem de emergência. Mas estavam a violar o espaço aéreo burkinabé. O porquê que foram violar o espaço aéreo? E é um avião também que faz trabalhos de reconhecimento, tem a tecnologia para tal. Bom, iremos trazer mais detalhes com precisão nos próximos momentos. Por agora, deixo-vos com estes tópicos e nos veremos então mais logo para detalhes. E sábado, não se esqueçam, estaremos a falar dos assuntos do MPLA e próxima semana viremos com o desvio de fundos públicos, propriamente da Presidência da República, no Consulado de João Lourenço, dinheiro dedicado à aquisição de automóveis, que até hoje não existe um esclarecimento, e o empresário que inicialmente foi consultado com documentos plausíveis, foi pura e simplesmente deixado pelo chão. Então, é um caso que interessa-nos compreender o que é que se passou com
os 73 carros da Presidência da República que não se sabe onde andam, e o Presidente da República também nunca orientou uma investigação séria. A PGR nunca se pronunciou e a PGR já foi informada, mas nunca levantou nem sequer um dedo para o acompanhamento daquele caso. Estamos juntos, um bem-aja, um Chico Coração.